O pessoal me pede muito pelo Instagram dicas sobre direção, sobre embreagem, sobre manobras de ré, noção de espaço, marchas, mas eu gravo aulas e publico no YouTube com a técnica, o fundamento, para que você saiba o que você está fazendo e, além disso, que seja fácil. Você assiste a minha aula de 5 minutos de noção de espaço, técnica do joelho, você não precisa da ajuda de ninguém, pagar aula particular, amigo, parente, colega de trabalho, de ninguém. Você aprende a técnica, é tão simples, você entra no seu carro e resolveu uma dificuldade. Claro que quanto mais você treinar, melhor você fica, mas você não precisa da ajuda de ninguém. E é assim, tanto nas aulas aqui no YouTube, principalmente dentro do meu treinamento. Mas hoje, agora, é só uma dica mesmo, uma dica rápida para você que tem dificuldade em entender se seu carro está dentro da faixa, se você não vai comer faixa, se você não vai invadir a faixa do coleguinha da esquerda ou do coleguinha da direita. A primeira coisa que você precisa já ter conhecimento é sobre a posição das suas mãos durante a troca das marchas. E já tem essa aula aqui no canal, vou deixar o card aqui, eu acho que é desse lado. Se você não assistiu, assista, é muito importante. Quando você tira uma das mãos do volante, a mão direita, para colocar na alavanca de câmbio, a mão que fica, se ela ficar lá no cantinho esquerdo do volante, mesmo sem querer, se você está se desenvolvendo como motorista, você pode puxar o volante um pouquinho para baixo. O peso do seu corpo joga contra você. E um pequeno movimento pode fazer o seu carro se deslocar, pegar um motoqueiro que está andando ali próximo do seu carro. Não tem necessidade nenhuma de correr riscos. E uma outra coisa, a posição das suas mãos no volante, ela te dá uma possibilidade de movimento muito maior. Se você deixa, você vai assistir a aula, se você deixar a mão aqui em cima, você vai fazer uma rotatória, você vai fazer uma alça, você vai entrar numa alça de acesso de uma estrada e vai precisar trocar, reduzir marcha, só um exemplo. Você tem um movimento muito amplo, você consegue fazer uma curva bem feita, com segurança, com facilidade, apenas com uma mão no volante, né? E trocando a marcha simultaneamente. Então assista essa aula, não perca essa aula, é muito importante para você. Mesmo que você ouça aí do velho ensino de direção que assombra a gente, assista a aula, veja com seus próprios olhos e é nítido todas as vantagens que você terá com a posição correta das suas mãos no volante. Segunda coisa que é muito importante, na via, quais as referências que você tem que ter na rua, na avenida, na estrada, para se manter na faixa e saber que você está dentro da faixa sem correr risco de invadir a faixa dos coleguinhas da esquerda e da direita. Uma das coisas que você talvez já ouviu, eu já ouvi muito, é a gente se orientar por aquela mancha escura que tem às vezes no centro da faixa. Por que que isso não é tão bom para você? Porque em alguns momentos ela pode não estar tão nítida. Por exemplo, se está chovendo forte, às vezes é difícil de ver essa mancha escura. A iluminação não está muito boa da via, pode ser difícil de ver. Se o asfalto for novo, então não existe a mancha escura no centro da faixa. Então tome cuidado se você utiliza essa referência. O que foi feito de fato para a gente se orientar? As faixas. Então a gente vai utilizar aqui as faixas e você vai entender como, é bem simples. Algumas pessoas também vão te dizer para você se orientar pela faixa que corre do lado direito do carro. Por que que eu não aconselho? Porque eu acho perigoso para mim. Se para você for tranquilo, enfim, pode utilizar. O que tem do lado direito quando a gente está dirigindo por aí? Os caminhões ficam do lado direito. O acostamento, às vezes os carros quebrados ficam do lado direito. Tem até algumas estradas que não tem acostamento e é o barranco, é o precipício, é o penhasco do lado direito. Então eu prefiro não me orientar pelo penhasco, pelo precipício, pelo caminhão. Para mim não é o ideal, e tudo que eu ensino para você, tanto aqui no YouTube como dentro do meu treinamento exclusivo, é o que eu utilizo na minha vida para a segurança do meu filho, que eu aprendi, desenvolvi essa metodologia durante esses 13 anos que eu ensino pessoas por aí. Então eu vou te orientar a utilizar a faixa da esquerda e você vai entender como que é simples. Dá uma olhada nessa imagem. A faixa da esquerda, ela sempre vai correr no mesmo ponto no seu carro, que é essa região inferior esquerda do nosso para-brisa. É claro que pode ter uma variação pequena, ou para a esquerda ou para a direita, de acordo com a sua altura, a sua posição para dirigir o seu carro. Mas ela sempre vai correr no mesmo lugar para você. Ela sempre corre no mesmo lugar para mim nesse carro aqui. Sempre será no mesmo lugar. E aí, quando você dá aquela geral nos espelhos e olha para o espelho esquerdo, você confere que a faixa está correndo e a distância que você está da faixa.
você está dentro da faixa, você está vendo com os seus próprios olhos. Então a primeira coisa que você tem que levar em consideração é a posição das suas mãos no volante. Nesses momentos que você tira uma das mãos para trocar marcha, por exemplo, e não correr o risco de comer faixa ali mesmo com um movimento involuntário, principalmente se você está se desenvolvendo como motorista. A segunda coisa é você utilizar essa referência aqui para treino. É para treino, eu sempre falo que você não pode fixar o seu olhar em um ponto específico dentro do carro, a nossa visão tem que ser ampla. Mas como o nosso olhar, quando a gente está dirigindo, ele pega um espaço maior, você consegue ver. Treine muito, que você em poucos dias vai ter essa percepção automática. A faixa está correndo no canto inferior do para-brisa, eu sei posicionar minhas mãos no volante, eu olho para o meu espelho esquerdo, eu confiro que eu estou dentro da faixa. Então treine, vai em uma rua deserta, tranquila, que tem a faixa, veja o ponto exato que ela passa no seu para-brisa, confere no seu espelho esquerdo e lembre-se, você precisa treinar para que isso aí é rápido, em poucos dias isso fica automático para você. Por que é muito importante o treino? Em algumas situações, você vai olhar para o seu espelho esquerdo e não vai ver a faixa, como por exemplo, uma estrada à noite. A maioria das estradas não tem iluminação. O que ilumina é o nosso farol. Se não tiver nenhum carro atrás iluminando, você vai bater o olho no espelho, é um baita de um breu. Então treine essa percepção para quando você estiver dirigindo à noite, numa situação parecida com essa, ser tranquilo para você. Quanto mais a gente treina, mais fácil fica pra gente, mais fácil fica a nossa direção no trânsito da vida real. Beleza? Espero ter te ajudado. Muito obrigado por assistir essa aula até o final. Fica com Deus e até a próxima aula.